Olá, pessoal! Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, pessoal, continuemos, certo? Muito bem. Dando sequência à série Mais Conhecimento, hoje eu vou falar sobre o casal criador e a alma gêmea matriz, certo? Então, quando eu era criança, eu fiz o catecismo. Aliás, eu fui alfabetizada por padre. E aos domingos nós tínhamos aula de catecismo. Ganhei um livro de catecismo e ali eu comecei a, a ler o livro. E logo no início já teve uma frase que me despertou muita atenção, que é: Deus nunca teve início e não terá fim, né? Isso me causou uma preocupação, um desconforto e querendo saber o início de Deus. Aqui neste canal, no vídeo que aparece a minha imagem pela primeira vez, porque antes eu fiz alguns vídeos sem a minha imagem. E o vídeo que eu fiz com a minha imagem, o primeiro vídeo, é sobre o que é Deus, certo? Então lá eu conto essa historinha, como aconteceu essa preocupação minha. Mas eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês. Lá é um livro, é um vídeo curtinho, o que é Deus, certo? Quando eu estava na doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, faz esse questionamento, responde o que é Deus. Quando eu entrei em Dáquila também, nós temos a definição de o que é Deus, certo? E então, nós temos a definição do que é Deus, mas nós não sabemos, nós não temos a definição do início de Deus, né? Então, isso é bem interessante. E hoje eu trago para vocês sobre, como eu falei, que iria trazer mais informações sobre a origem cósmica, e hoje eu trago para vocês, iniciando sobre a definição de Deus, certo? Então, no início, tudo era uma energia, certo? Tudo era energia que vibrava e pulsava na mesma sintonia, certo? E depois de um eterno período, essa energia explodiu. Explodiu e depois ela ficou estável, né? Ao se explodir, ela, como falei nos vídeos anteriores, foi desprendidos infinitas partículas e micropartículas, né? Bilhões e bilhões de partículas e micropartículas. Após essa explosão, ela ficou estável, né? Se acalmou, deixando essas partículas e micropartículas formarem o cosmos, certo? E assim formou o cosmos e continuamente em contínua expansão, certo? Ali essas partículas continuaram em expansão, se formando daquelas que já estavam formadas e ainda das que virão a se formar, certo? Então continuou se expandindo, continuou em movimento, certo? Porque isso que é Deus é uma frequência que se conecta com tudo e com todos que se movimentam, certo? Então, após a explosão, formação do cosmo, tudo ainda continua em expansão, tudo ainda continua em expansão, certo? Essa energia,
ela era o tudo, certo? Era não, essa energia ali, vamos falar então antes da explosão. Ela era o tudo e o nada. O nada dentro do tudo e o tudo dentro do nada, certo? Aí vem justamente explicando que Deus nunca teve início nem terá fim, porque aí vem essa explicação, mas a gente não sabe de onde veio tudo, de onde veio o nada. A gente sabe que ali estava o tudo e o nada dentro do tudo e o tudo dentro do nada, o nada negativo e o tudo positivo, certo? O nada, o feminino e o tudo, o masculino, certo? Então, houve essa explosão que continuou em constante movimento, em constante formação, continua, porque haverá ainda outras formações, dando a entender justamente essa definição de Deus, que é uma frequência em movimento que se conecta com tudo e com todos que se movimentam. Assim, quando nós estamos em movimento, nós estamos conectados com Deus. Por isso não é bom a preguiça, a inércia. Temos que estar sempre em movimento. Tudo continua, nada é estático. Os parceiros que estão aqui conosco, ao cumprirem a sua missão de nos orientar enquanto ele estiver aqui conosco, e quando acontecer a conversão de alguns que estão sendo orientados por eles ou outros que conseguirem a conversão do corpo físico em energia, ou seja, matéria e energia, a transmutação, eles irão galgar outras dimensões. A sua evolução continua. Assim como aqueles que conquistarem a transmutação vão continuar na missão dos parceiros, passando orientações para os outros que não alcançaram a transmutação naquele momento, certo? Então, tudo continua, tudo continua em expansão, em evolução, em movimento, certo? Então, isso é Deus. E esse lado negativo, que é a parte que é a parte feminina, e o lado positivo, que é o masculino, é justamente o casal criador. Porque isso é a célula-mãe, mas não só a célula-mãe, é a célula mãe e pai, positivo e negativo, masculino e feminino, o casal criador, certo? Então, esse é o casal criador. Deus não é só positivo, né? Não é só masculino, não é só feminino. É feminino e masculino. É um casal. A energia suprema é um casal criador, certo? Por isso mesmo é que vem o entendimento da alma gêmea não poder ser necessariamente precisa ser de polos opostos, certo? O masculino e o feminino, justamente porque o universo é harmônico, então tudo tem os dois lados, os dois polos, o claro, o escuro, o branco, o preto, o estreito, o largo e assim por diante. Tudo tem os dois polos e não seria diferente considerando que nós viemos dessa célula mãe e pai, é natural que seja harmônico com a célula criadora, com o casal criador,
mãe e pai, masculino e feminino, os dois polos, certo? Dito isso, nós vamos então agora falar sobre a, a alma gêmea matriz. Muito bem. Então, nós vimos que foi desprendido da célula pai e mãe, do casal criador, da energia suprema, partículas e infinitas partículas, ou bilhões de partículas que foram desprendidas, e as mais próximas que ficaram ali da energia suprema foi denominado de eu superior, certo? Já sabemos que foram desprendidas do eu superior partículas, e a partir dali, então, formou-se, foi denominado-se de essência matriz, certo? Muito bem. Então, vamos citar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta de um exemplo do João e Luzia, certo? Os nossos personagens serão João e Luzia. Muito bem. Então, ali foi saído uma partícula, uma consciência viva do eu superior, né? Uma partícula masculina, porque a partir do eu superior que foi desprendido, porque a célula pai e mãe estavam lá juntos, conectados, vibrando na mesma sintonia. Tudo ali estava vibrando na mesma sintonia. E continua, né? Vibrando, pulsando na mesma sintonia. Foi para, ao desprender-se, ainda foi como masculino e feminino. A partir do eu superior, do desprendimento do eu superior, é que veio separado o masculino e o feminino. O que vamos chamar a partícula masculina de João e a partícula feminina de Luzia. Ao chegarem ali num determinado ponto, mais especificamente na 7ª dimensão, ali passou a ser a essência matriz. Essas partículas que vieram, essa consciência viva que veio do eu superior, ela foi denominada de essência matriz, certo? Então, o João se desprendeu 7 essências. Ali ele era essência matriz. Dele foram desprendidos, dividido em 7 pedaços, 7 essências, incluindo João. Então, essa única essência de João foram desprendidas 7 essências, 7 partículas, ou seja, 7 masculino, certo? E foi desprendido e se fixaram em um determinado ponto, essas 7 essências. Da Luzia, da mesma forma, foram desprendidas 7 e se fixaram em um determinado ponto, certo? Vamos dizer que o João, uma das partículas, se fixou em Pégasus, certo? Lá em Pégasus. E a Luzia se fixou em Ômega. Pégasus, um de Ômega e o outro de Pégasus, né? Em lugares diferentes. As outras essências, cada um, as outras 6, né? Porque 7 com eles. Cada um se fixou em seus determinados pontos, né? Ao serem encaminhados para a 3ª dimensão, o João e a Luzia foram encaminhados juntos, chegaram juntos na 3ª dimensão. O seu ponto de origem, mesmo sendo diferente um do outro, a diferença ali apenas no ponto de origem, mas eles foram encaminhados juntos. Vieram para a 3ª dimensão juntos, chegaram ali bonitinhos, de mão dadas, na 3ª dimensão,
para o cumprimento de sua missão. Aí, então, é caracterizado a alma gêmea matriz, por essa razão, pelo fato de terem vindo juntos. As outras essências, né, cada um tem a sua história. Estamos contando aqui a história de João e Luzia, certo? Então, eles chegaram na terceira dimensão, ali houve a densidade, se densificaram, houve o esquecimento e ali tudo mudou. Cada um começou a sua história, o seu processo evolutivo, com as suas escolhas, com as suas vicissitudes, cada um seguiu caminhos diferentes. E ali tudo aconteceu. Então, houve a separação, um não sabendo do outro, e ali continuou o ciclo de encarne e desencarne, certo? Ali cada um com o seu processo evolutivo e sem saber aonde a sua alma gêmea está. Se separaram, certo? Então, aí chega um momento em que um ou os dois, ou um dos dois, acontece o despertamento, eles se apercebem de sua missão, querem seguir a sua vida, né? E há essa necessidade de encontrar a sua alma gêmea. É fácil encontrar? Não. Por quê? Porque só existe apenas uma alma gêmea matriz, certo? Nós vimos que tem aí várias partículas, essência e tudo, mas a alma gêmea matriz, apenas um. Você só tem uma alma gêmea matriz, porque você desceu junto com ela e ali ela é a sua alma gêmea. Você não desceu com outras, né? Então, só foram vocês dois juntos naquela missão, vocês dois. Então, há dificuldade. Foi dito que talvez, né, mas não um número preciso, mais de 1.000 pessoas, apenas um encontra a sua alma gêmea, de mil. Então, veja que não é uma coisa fácil encontrar a alma gêmea, né? Mas, digamos que encontre a alma gêmea, mais que o que pode acontecer, mesmo você encontrando a sua alma gêmea, o que pode acontecer? Há necessidade dos dois terem o mesmo nível consciencial, porque vibracionalmente falando, eles são compatíveis 100%. Vieram da mesma essência matriz, da mesma essência geradora. Então, são compatíveis e têm afinidade de 100%. Mas se o nível consciencial está diferente, porque cada um fez a sua escolha, cada um está num momento diferente, cada um teve a sua caminhada diferente, é possível que um esteja com um nível consciencial X e o outro Y, não está ali em comunhão, consciencialmente falando, no despertamento e tal, certo? Então, isso pode acontecer. Acontecendo esse encontro e o nível consciencial diferente, há necessidade de nivelamento para que eles continuem a missão. Sem esse nível, mesmo com a compatibilidade, sem esse nível, não é possível seguir a missão, pelo que eu falei no vídeo anteriores, que um pensando diferente do outro, fica difícil nesse cumprimento. Então, há necessidade da missão. Outra coisa que pode acontecer é o encontro não favorecer, porque um está encarnado e o outro está desencarnado. Ou um tem 80 anos, o outro é um bebê. Então, são muitas coisas que podem acontecer que dificultam, considerando que é apenas um, que dificultam o encontro da sua alma gêmea para o cumprimento da missão, certo?
Então, tudo isso pode acontecer havendo esse dificultador, tá certo? Mas, digamos que você não encontre a sua alma gêmea, mas sabemos já que tem as outras almas que pode substituir nessa missão, a sua alma gêmea principal, né? Que é o que nós vamos falar, é como isso pode acontecer ou vai acontecer nos outros vídeos. Mas digamos que você esteja com o mesmo nível consciencial da sua alma gêmea, mas você não sabe onde ela está, mas vocês dois estão aptos, né, a seguir essa missão junto. Penso eu, entendimento meu, por algumas falas que o nosso querido Edibel fez, me faz entender que o universo poderá dar um empurrãozinho para que aconteça esse encontro, certo? É o tal, o por acaso, né? Que nós sabemos que o acaso não existe, a tal coincidência que nós sabemos que não existe. Penso que o universo pode dar aí uma forcinha para que esse encontro aconteça, para que você possa exatamente honrar a sua missão, certo? Então, isso é a alma gêmea. A compatibilidade é 100%, né? Mas a necessidade do nível consciencial está também compatível, igual, para seguir a missão normalmente. Conquistando, aí sim, grandes chances e possibilidades mil de cumprir a missão com louvor, certo? Chegando até a frequência do eu sou eu, que é na frequência do eu sou eu que você pode fazer coisas infinitas, chegar ao nível de super-humanos e cumprir a sua missão com louvor, como falei já anteriormente. Então, é isso que acontece. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a alma gêmea da essência irmã, que é a segunda alma, né, mais próxima, que é a alma mais próxima da alma gêmea matriz, né? Então, é o assunto do nosso próximo vídeo. Espero que estejam gostando, que tenham gostado até aqui, né? Tenhamos todos um ótimo dia e até o próximo vídeo.